Fala torcedor tricolor, se você não quer perder nenhuma notícia do São Paulo em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do São Paulo e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Agora bora pra notícia. Domingou de importantes notícias do mercado da bola no tricolor. Quem traz todas as atualizações do mercado é o jornalista e setorista do São Paulo Gabriel Sá, mas antes, vamos aos palpites deste domingo em um oferecimento da parceira 1xBet. Jogos deste domingo, começando pelo campeonato francês, Lyon e Toulouse, vou de ambas as equipes marcam sim, Lorient e Olympique de Marselha, vou de chance dupla vitória do Olympique de Marselha ou empate, campeonato alemão Bundesliga, Colônia e Mainz, vou de ambas as equipes marcam sim, tem campeonato italiano Série A, Roma e Fiorentina, vou de total acima de 1,5 gols, e para completar, campeonato espanhol La Liga, Barcelona e Girona, vou de ambas as equipes marcam sim. Para você participar na 1xBet é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixado, clicar em registro, colocar o código 1x_1350748 para ter um bônus de boas-vindas, que pode chegar até R$ 1.200. Clique em registre-se, e pronto. É só realizar o depósito e dar o seu palpite. O 1xBet é a melhor casa de apostas, com as melhores cotações. O 1xBet. Eu vou abrir com o Nathan, né, que tem uma venda encaminhada para o Red Bull Bragantino. É um jogador que tem proposta e que deve deixar o São Paulo, né, Zanca? Queria ouvir um pouco da sua apuração, porque a proposta inicial é de 1,5 milhão de euros, que seria na casa ali dos 8 milhões de reais. Né? O São Paulo quer um pouco a mais, até onde eu ouvi, mas não deve ser um empecilho tão real para melar o negócio, para não acontecer o negócio com o Bragantino, visto que tem muito interesse das duas partes. Para você, a sua apuração também sobre isso e a sua visão da venda do Nathan, vi muita gente questionando sobre valores desse negócio, né, que vai ser 8 milhões, então eu vi muita gente um pouco brava com essa negociação. Queria ouvir um pouco de você sobre a venda do Nathan. Então, o que eu soube foi que o Bragantino ele fez um movimento de enviar uma proposta para o São Paulo de um valor aproximado desse de 8 milhões, mas que não era pela totalidade do percentual do Nathan que o São Paulo tem de percentual. Porém, o São Paulo disse imediatamente que nesse valor ele não faria venda do jogador. O São Paulo espera que chegue uma proposta um pouco maior do Red Bull Bragantino com relação a isso. Então, neste momento, o São Paulo espera que o Red Bull melhore a proposta e melhore também o percentual que o São Paulo vai manter. Então, assim, tem uma ótima relação entre os clubes, é uma via muito tranquila, mas o São Paulo deixou claro que espera mais pelo Nathan, porque o Nathan tem outros mercados interessados nele, inclusive o próprio Vasco, agora que ficou na Série A, tem interesse no Nathan. O Vasco entende que o Nathan é um jogador interessantíssimo para ficar, e o Cruzeiro, que já teve interesse nele antes, está numa de vender o lateral deles também tem interesse no Nathan. Assim, o São Paulo tá igual o Beraldo com o Nathan hoje. A situação tá todo mundo querendo? Beleza, eu vou esperar aqui na minha cadeira mais um pouquinho e vou entender o que vai chegar de melhor aqui para eu fazer essa negociação. Em questão de valores, o São Paulo espera que suba um valor, que o valor ele seja elevado do que isso que foi especulado, que na verdade eu nem perguntei se era esse o valor, eu sei que o São Paulo falou que não aceitou a proposta, o indício de proposta que o Red Bull faria, parece que nem chegou oficialmente. Parece que o Red Bull sinalizou o que daria para ver se começava a conversa, ou seja, foi um primeiro movimento do Red Bull sobre ele, e também o São Paulo falou que gostaria de manter mais percentual sobre os direitos dele, porque o São Paulo também acredita que ele vai render frutos futuros. Aí é um ganha-ganha, ou seja, você vende o jogador agora, bota um dinheiro no bolso e no futuro você vai ter uma perspectiva super interessante de lucrar com ele. Bem, e bom, mais uma coisa que o chat está fervoroso perguntando, que está no título também, é o Ferreirinha. E eu vi que você postou hoje, Zanca, que o Grêmio, né, dentre as possibilidades de negócio, teria pedido o Diego Costa no negócio pelo Ferreirinha. É um jogador que o Renato gosta, que tem total interesse. Queria ouvir um pouco de você, Zanca, essa informação sobre a possibilidade de troca do Diego Costa nesse negócio. O que eu ouvi hoje, até perguntei sobre esse assunto, é que assim, o Ferreirinha ainda pede mais do que o São Paulo gostaria de pagar. Mas acho que se eles conseguem uma liberação do Grêmio, acho que o meio termo acaba acontecendo. Acho que não está tão distante entre as partes para acontecer, mas que o São Paulo está meio incomodado porque o Ferreirinha está pedindo mais do que eles queriam.
Mas também, assim, é aquela história, né? Um jogador que você já quer há muito tempo e que você tá ali naquela vontade, um dos lados vai acabar cedendo ou os dois lados cedem e acaba acontecendo o negócio. O ponto principal é o próprio Grêmio, que ainda não abriu. O Grêmio falou que ainda está fazendo uma reunião de entendimento do que vai ser o plantel deles para o ano que vem, inclusive de dispensa de alguns nomes. E entre as dispensas que o Grêmio tem, é o que eu falei, um amigo meu lá do Sul me falou que o Renato tem uma admiração pelo perfil do Diego Costa, porque ele entende que o Diego Costa é um jogador jovem, que consegue jogar em linha alta, e que daria para ele jogar no sistema que o Renato gosta de jogar, que é avançando mais as linhas, e ele teve muita dificuldade esse ano, tinha que abaixar muito as linhas por causa do Kahneman, do Jeromel e do Bruno Alves. A gente sabe, o Bruno Alves jogou aqui, ele tem muita dificuldade em jogar um pouco mais avançado. E o Diego daria para ele essa possibilidade de flexibilidade de jogar mais avançado, de poder ter essa recuperação, esse poder de composição defensiva. Mas hoje à tarde, um setorista do Grêmio mesmo, o Diogo Rossi, eu acho que chama o nome dele, se eu não estou errado, disse que o Grêmio parece que está manifestando interesse também no Gabriel Neves, porque viu que o Neves seria uma possibilidade. Aí sim, aí neste caso, Gabriel, eu te falo uma coisa seguinte, falou assim, cara, tô com o Neves e o Ferreirinha aqui, dá para fazer um jogo um bem bolado, aí eu cedo o Gabriel Neves na hora. Nesse caso, acho que como o São Paulo está remodelando o meio de campo para o ano que vem, acho que o Gabriel Neves foi importante, teve sua parcela de contribuição, mas como a gente está fazendo várias mudanças no meio de campo e como o Gabriel Neves ele toma o espaço de um estrangeiro e de jovens que estão subindo, eu acho que nesse ponto eu abriria a mão do Gabriel Neves e trocaria sim, mesmo que o São Paulo tivesse que fazer um Intera no Ferreirinha, eu cederia o Gabriel Neves para eles, porque isso poderia valorizar o Gabriel Neves com o próprio Renato Gaúcho, jogando numa escola mais próxima que ele tem no próprio Uruguai ali, e ao mesmo tempo o São Paulo viabilizaria mais a situação do Ferreirinha, mas o São Paulo também me disse que não houve nenhum tipo de movimento do Grêmio dizendo que queria o Neves. Isso partiu do setorista do Grêmio. Mas enfim, é como a gente está falando, a janela para o São Paulo ela já está rolando há muito tempo, mas para os outros começou ontem. Então ainda acho que tem até um caminho a ser percorrido aí. Soteldo, a gente vê muita gente especulando tal. O que eu trouxe de apuração é que a chance é mínima / quase impossível, muito por conta do que aconteceu com o staff do Soteldo lá atrás, né? Nas conversas com o Soteldo na época antes do Santos, que o São Paulo chegou a se aproximar de um acerto com ele, na última reunião sempre mudavam a última pedida, então assim, ficou um pouco estremecido, fora que não é um grande exemplo extra-campo, né? Então pro São Paulo também não seria tão interessante. Sua apuração sobre o Soteldo e também, claro, um pouco mais sobre a sua visão. Se é um cara que o São Paulo faz bem em não se esforçar para ir atrás, ou se para você, independente do extracampo, seria interessante, Zanca. E quem vai contratar o Soteldo, que está aí na mira de contratar, é o Corinthians, muito provavelmente, que é o que eu já ouvi. Isso já rolou até dentro do São Paulo. Tipo, o Corinthians está contratando o Soteldo, porque o Corinthians precisa inflacionar o mercado, porque o Corinthians tem que dar uma resposta para o torcedor de mudança, tal qual o Santos, só que o Santos está na Série B. Então, assim, tem muitos times, o Flamengo vai fazer muita contratação, tem muito time aí que vai fazer muito investimento. Então, assim, eu, por mais que acharia maravilhoso ter um cara como o Soteldo no time em termos técnicos, imagina, Lucas, Soteldo, Rames, seria assim, em termos de futebol e qualidade técnica, seria um sonho. Mas em termos de grupo, de parte financeira, que o São Paulo está muito mal, e em termos práticos, a chance para mim do Soteldo, de verdade, eu só não vou dizer zero, porque zero não sou eu que tomo a decisão e assino o papel, né? Mas digo para vocês que está de 1% para baixo. Tem algo sobre Allan Kardec? Eu particularmente não ouvi, Zanca. Você ouviu algo por aí? Não, Allan Kardec não. Allan Kardec ele entra naquele perfil que a gente falou, né? Que é um jogador que não tem nem vigor físico e muito menos mobilidade suficiente para fazer essa função que a gente está especulando. Vegete, Michel e o Ponta do Galo. Eu acho que os três entram na mesma linha de serem muito caros, né, e não ter possibilidade muito por valor de mercado, muito por custo. Claro, eu gostaria de ver o Vegete no São Paulo, gostaria de ver o Michel no São Paulo, mas o mercado não é tão simples assim, e por valores o São Paulo sempre vai correr por fora. Benedito Laurentino pergunta, Derek do Guarani é o nome? Vocês são feras. Obrigado pelo superchat, pela mensagem também.
Mesma apuração, acho que a gente já bateu essa ideia, né, Zanqueta? Para mim, assim, não chegou nada do Derek, e quando questiona, é sempre uma resposta de uma negativa, né? Não, o Derek até desmenti recentemente. Teve muita gente de Campinas, inclusive, me mandando mensagem, falando, pô, Zanca, aqui em Campinas só se fala disso. Muito forte, esse boato, essa especulação. Eu falei, pô, cara, desculpa, mas sim, não rolou absolutamente nada de movimento do São Paulo com relação a Derek. Isso deve ter sido muito empresário, tentando uma valorização, alguma coisa do gênero. Então, assim, o Derek, Benedito, não tem absolutamente nada, certeza absoluta que não é o Derek. Alguma novidade sobre o Emanuel Martinez? Zanqueta, sua apuração sobre Martinez aí, porque a gente já falou um pouco na última live também, meu lado, de que de fato o São Paulo segue negociando, tá tentando chegar num valor com a América, mas ainda tá vivo o negócio, né? Então, o Martinez eu acho que é uma questão de tempo, é só uma questão de cansaço, igual foi o do Rato. Acho que é uma negociação, porque o América Mineiro sabe também que não tem muitos times querendo o Martinez. Apesar dele ter chamado a atenção, digamos que é um jogador que faz uma função específica e que não é todo mundo que compartilha do mesmo gosto pelo atleta na concepção dele. Acho que até o Atlético Mineiro tinha chegado a fazer um esboço para ele, mas o América Mineiro não tem nenhuma vontade de fazer negócio com o Atlético Mineiro, até por serem rivais, enfim, é péssimo para eles negociar um jogador igual eles já fizeram no passado. Então, assim, é uma questão de rivalidade local deles. E o Martinez, ele tem uma questão dele. O Martinez, ele falou, para mim é um sonho jogar no São Paulo. Então, se o Ferreirinha é São Paulino de criança e tem uma questão emotiva, né, passional de querer jogar no São Paulo, o Martinez, ele tem uma questão profissional de chegar num ápice de carreira. Então, para ele disse isso, inclusive, para dirigente do São Paulo, que jogar no São Paulo é a realização de um sonho de carreira dele, que seria o ápice de momento para ele estar jogando num clube do tamanho do nosso, principalmente ter sido escolhido e recrutado para isso. Então, o Martinez já disse para o América Mineiro que quer jogar no São Paulo. E aí é meio caminho andado. Aí, quando o cara quer, é o que a gente está falando do Ferreirinha, a coisa começa a se abrir, o clube flexibiliza, ele entende que mesmo que comece a segurar demais, não vai dar certo segurar o cara. Agora, o São Paulo está querendo... O América Mineiro precisa, por ser uma SAF, recuperar no mínimo o valor investido nele, corrigido. O São Paulo quer pagar o valor que eles pagaram lá atrás. Então, assim, não está tão distante, né? Não é uma negociação que você fala assim, putz, pode ser que se perca no caminho. É uma situação que está palpável. Então, não ficaria muito preocupado com relação à negociação do Martinez, como até falaram, tem plano B? Até tem, mas o São Paulo tem um otimismo extremo na negociação dele, no fechamento da negociação do Martinez, e acho que vai dar certo, sim. Ele não é a unanimidade da comissão técnica. Existem jogadores que são unânimes. Unanimidade quando você agrada todo mundo. E é difícil achar unanimidade. O David não era unanimidade de ninguém e veio. O David só tinha um cara que queria que ele viesse para São Paulo, que chamava Rogério Ceni. E o David não está no São Paulo. Então, assim, estou dando exemplo dele para o pessoal entender que, às vezes, a vinda do jogador ela pode acontecer mesmo quando não seja unanimidade. O Vinícius Miranda, Amanda, tem proposta pelo Juan mesmo? E se o meio-campista do América, né, o Martinez, não vier, quem é o plano B? Sobre o Juan, a gente conversou sobre isso também, que assim, não chegou nada concreto na mesa de São Paulo. Falaram em um interesse do Ajax, e pelo que eu apurei, você acha que tem uma apuração semelhante, não tem nenhuma conversa do Ajax pelo jogador, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre o Juan e também sobre o plano B do Martinez. Essa pergunta é boa porque esclarece bem, porque hoje saiu uma enxurrada, né? De ontem para hoje saiu uma enxurrada de coisa, tipo, o Juan tá com proposta de, cara, até 11 milhões de euros eu cheguei a ouvir Toledo sobre o Juan ter proposta de 11 milhões de euros. Rapaziada, o Juan, ele é um jogador ali que tá numa ascensão, melhorou muito, é um jovem e tudo, mas assim, o Juan tem sondagens de alguns clubes, o único clube holandês que fez sondagem não é nem o Ajax, é o PSV, e assim, os clubes que sondaram o Juan são clubes de médio porte para baixo, e que não estão muito dispostos a fazer nada muito maior do que 3 milhões de euros nessa faixa de preço. É um valor muito baixo, não chega nem aos pés de chegar a 11. Se chegar uma proposta de 11, não tenham dúvida que o São Paulo vende na mesma hora. Não, assim, 11 milhões de euros é próximo do que o Pablo Maia recebeu de proposta no meio do ano para sair. Pra vocês terem uma ideia da divergência, da distorção de informações que acabam chegando.
Então, assim, o Juan hoje ele não tem nada concreto, não chegou absolutamente nada, isso não quer dizer que não possa chegar, mas o clube que sondou o Juan da Holanda é o PSV, e as outras sondagens que ele tem são de clubes medianos, de Espanha, clubes de Portugal, etc. Mas, assim, são clubes todos da França, não tem nenhum clube de grande expressão, e sondagem é absolutamente comum. Às vezes nem tem sondagem real, às vezes é um empresário que já começa a garimpar o nome do garoto na Europa e começa a ver um clube que talvez se interesse até para levantar o nome dele e, de repente, começar a fomentar para que ele ganhe poder de mercado. Mas, assim, não tem absolutamente nada oficial por ele para fechar esse assunto. E sobre o Martínez, por um acaso o São Paulo não fechar com o Martínez, o São Paulo tem outras alternativas, sim, porque, como a gente sempre fala, tem sempre uma lista. O São Paulo trabalha com uma lista por posições. E nessa lista por posições, ela encaixa desde o que o Léo falou agora, eu vou pegar o gancho, da cereja do bolo, que é o top, até nomes que são os nomes factíveis, realistas, e mais de negociação palpável para o clube poder desenvolver e poder fazer. O próprio Rames, ele não era uma situação palpável, se tornou palpável depois na reta final da janela. A única pena do Martínez para mim, porque eu acho até que ele é barato, é que ele está sendo descoberto com 30 anos, que é mais ou menos o que aconteceu com o Rato, e assim, aí o pessoal sempre tem um pé atrás, mas o pior do Martínez é o fato dele ser estrangeiro, porque se ele não fosse, eu garanto para vocês que ele seria extremamente caro no mercado nacional, já teria muito provavelmente saído do Brasil, já estaria jogando em outros clubes melhores, porque se você pegar a performance dele nos últimos 4 anos, que o pessoal fala, é 1 ano só, São Paulo está contratando um jogador de uma única temporada, mas ele, quando chamou a atenção do scout do América Mineiro para ser contratado pelo América Mineiro, ele já tinha um desempenho excepcional no Barcelona, quando ele foi contratado. Ele já tinha um histórico muito grande, atuando de uma forma muito forte, já com números e índices absurdos para a posição que ele joga. Então, para o São Paulo ficar mais tranquilo, não tenham preocupações do tipo, o jogador de uma temporada. Já vem pelo menos 4 temporadas sequenciais que o cara vem apresentando esses números, ou seja, ele tem muito recurso técnico, tem muita capacidade de fazer o que o Dorival espera dele ali. E ao contrário do que eu recebi até recentemente essa semana, parece que um jornalista disse que o Dorival não gostava do Martínez, é a mais pura mentira, porque o Martínez é uma unanimidade dentro do clube em termos de chegada para o São Paulo. Gustavo Felipe, no chat, ponta esquerda, Edmilson Júnior, jogava com Crespo. Foi falado, confesso que nunca ouvi falar do nome e queria ouvir um pouco de vocês, Anqueta. Você ouviu esse nome por aí? Então, na verdade, o Edmilson, ele surgiu foi muito astuto até de um menino que está até num grupo nosso do Zap, que ele pegou um interesse do próprio Flamengo na contratação desse jogador, que é um jogador que tem a carreira toda feita na Europa, e o Dorival aprovou o nome dele formalmente. O nome dele foi aprovado assim, de forma pública pelo Dorival para chegar no Flamengo antes da chegada do Cebolinha. E isso foi muito habilmente captado por ele e falou assim, porra, é um nome que o cara é ponta esquerda, faz gol, é barato e está em fim de contrato. O Dorival aprovou lá atrás. Será que não é esse cara? Porque o torcedor do São Paulo ele é muito esperto também. Então rodou esse papo. E eu até publiquei o nome dele no coisa, quando ele fez até o perfil. E eu até publiquei o nome dele, só que assim, apesar dele ser um nome que o Dorival até compartilha da qualidade, ter aprovado para o Flamengo, não é o jogador que o São Paulo hoje esteja buscando a contratação. O DJ Mauro Vidal, que está presente também, manda uma pergunta sobre o Daverson do Cuiabá. A gente já falou um pouco dele também nas últimas lives, mas de fato a chance é muito remota de qualquer negócio. Renan, pergunta do Lautaro Dias, obrigado pelo chat também, valor baixo. Existe algo? A gente já falou também, o Zanca postou também no blog do São Paulo, que não é nada baixo esse valor para negociar com o Lautaro, né? Seria de multa para sair do Del Valle, 24 milhões. Não dá para pagar menos? Não, o Del Valle não quer negociá-lo. É uma chance mesmo porque tem uma multa que em tese não é tão surreal assim, mas para o São Paulo, a gente vai ver o balanço financeiro que vai deixar mais clara a situação do clube financeiramente. Não tem essa bala, 24 milhões é uma baita grana para São Paulo, mais luvas, mais salário, que não seria barato, é na casa de 1 milhão por mês, não tem a menor condição de sair negócio. Vou dar até nível de apuração de informação do Lucas, né, tinha perguntado para você, mas claro,
o que o Júlio falou ontem e o que o Lucas falou para mim também lá no Mesa Redonda é que tem muito otimismo, né? Que tem muito otimismo e assim, até pós a entrevista eu falei, Lucas, vai ficar, né? Aí ele deu risada e foi embora. Então assim, tem já uma coisa muito avançada, faltam pequenos detalhes, pequenos ajustes para permanência. Dentro disso tudo também, eu acho que tem que ser muito honesto com o torcedor, colocar na mesa de que não é como se o Lucas fosse um cara competitivizaço no mercado, né? Não é como se o Lucas tivesse 1001 propostas, tivesse várias coisas pra gente colocar assim. Então, assim, é um cara que eu acho bom jogador, foi muito bem, e que o São Paulo também não é só uma relação que ele tá fazendo um favor de jogar no São Paulo, né? O São Paulo também é um bom mercado para ele, é um mercado que paga bem pro Lucas, não paga barato pro Lucas, paga bem, vai continuar pagando bem por mais 3 anos. A renovação é uma coisa que está muito próxima, faltam pequenos detalhes para ser assinado, né? Então, assim, tem muita confiança. Questão de planejamento, questão de repente que, tem que montar um time competitivo. Dentro disso, o Lucas também sabe que tem limitações do São Paulo financeiras e ele não é como se ele chegasse aqui achando que São Paulo tinha condição financeira de um Palmeiras, de um Flamengo. Ele já sabia desde o começo. Dentro disso tudo, dentro das coisas que a gente pode falar, ele foi um cara que foi decisivo na contratação, né? Foi muito importante na indicação e na contratação do Luiz Gustavo. É um peixe de confiança dele, é um amigo dele e que ele atribui ao Luiz Gustavo um nível bom para jogar Libertadores. Então ele entende que é dentro de um planejamento de ter um time competitivo, o São Paulo foi bem ao trazer o Luiz Gustavo. Então, assim, essas variáveis todas postas na mesa, não sei o que o Zanqueta tem também de apuração e divisão, eu acho que não tem nenhuma interferência no fico do Lucas, né? Não vejo interferência. Acho que quando o Lucas se manifestou nesse sentido é porque o Lucas já viu o São Paulo se desfazer e esfarelar em muitos momentos. Quando ele ouviu do próprio Júlio que ele tem uma boa relação, e isso pesa também muito, ele tem uma relação, e já tinha antes desse retorno dele com a esposa, de estar sempre no Morumbi, sempre almoçar com ele ali e tudo, ele viu no São Paulo o interesse, o tesão de querer ganhar Libertadores, não só disputar Libertadores. Todo mundo está querendo isso. O que eu entendo é o seguinte, a colocação dele joga uma pressão grande na diretoria, mas o Lucas também exagerou um pouco, porque o que ele tem de proposta, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi, na verdade, são propostas no sentido assim, vem para o Fulham, que é um time que não vai disputar nada também, e joga 6 meses e depois, dependendo do seu desempenho, você renova com a gente na Premier League. Mas assim, não são mega propostas, ele também não está sendo chamado para jogar no Real Madrid, ele não está sendo chamado para voltar para o PSG, ele não vai jogar em nenhum time que disputa grandes títulos em grandes polos, e no Brasil, eu duvido que ele jogasse em outro time. Então, o que eu acho que a preocupação dele nesse sentido que você está perguntando é do São Paulo não esfarelar, começa a sair todo mundo, vende Beraldo, vende Pablo Maia, sai o Rames, o Calera é vendido, sai o Luciano, porque o time desmantela e tem que reconstruir tudo de novo, e ele não faz nem ideia do que vai acontecer. E aí, a hora que ele se vê, ele olha pro lado e fala, peraí, eu vou ter que segurar esse piano sozinho? Vou ter que carregar tudo sozinho, e o cara tem uma preocupação, né, da imagem dele com a torcida, ele não quer ficar numa situação ruim. A gente já viveu isso até com o Ceni, com o Muricy, que chegaram até a reclamar publicamente de não querer passar por momentos ruins no clube, que eles tinham uma história a zelar também, etc. Acho que a preocupação do Lucas, ela se pauta nisso. Quando eles viram que o São Paulo não está nem um pouco disposto a se desfazer do time, e está sim pensando em montar uma equipe, só que montar uma equipe não significa que a gente virou o Flamengo. É isso que eu acho que a linha, ela é muito sutil, né? Ela é muito suave no entendimento do eu terei um time competitivo, e a gente, todas as vezes que pegou os times e pegou para valer, a gente competiu, e a gente vai reforçar em situações carentes. Isso quer dizer que a gente vai ter um time estelar, que vai ser um time que reluz nos nomes dentro do campo? Não. Significa que nós vamos ser um time extremamente competitivo, com as peças que o Dorival quer, e assim, eu particularmente, eu sempre tive muitas reticências sobre o Dorival, principalmente no passado, mas se tem uma que eu não tenho, é sobre escolhas de jogador. O Dorival, ele mostrou ao longo do tempo que quando ele escolhe um atleta para vir, ele encaixa perfeitamente no sistema, e ele sabe exatamente o que ele espera e o que ele quer de cada jogador quando ele faz essa opção de escolha de atleta. Então, de verdade, não se preocupe quanto a isso, Léo, porque as peças que estão vindo, elas são não só alternativas de mercado compatíveis com a finança, que eu acho que é uma dificuldade,
mas muito o principal, ela encaixa exatamente naquilo que o Dorival entende que é necessário para o time. E a informação do dia, né, que saiu ontem à noite, é que o São Paulo mira o Pedro Raul, centroavante, ex-Vasco da Gama, né, que está no Toluca do México. É a informação dada pelo Éder Traschini, do UOL, confirmada pelo Globoesporte.com. Também confirmei que há esse interesse, que há conversas. Júlio Casares foi questionado ontem sobre isso, né, por nós da imprensa ali, pós a reeleição, falou que não comenta nomes, mas assim, não negou também, né, deu aquela resposta burocrática. Queria ouvir um pouco de você, Zanca, a sua apuração sobre isso, o que você tem sobre Pedro Raul, e se você acha que seria um nome bacana para o São Paulo. Bom, vamos lá. Já mandei mensagem pro pessoal do São Paulo e falei, e aí, quando que o Pedro Raul virou prioridade no São Paulo? Porque, na verdade, o São Paulo sempre teve 4 nomes de centroavante na mira. Acho que a gente até falou isso na live passada lá. E desses 4 nomes de centroavante sempre foram brasileiros, isso é uma coisa que nunca foi escondida. E o que me surpreendeu foi explodir o nome do Pedro Raul. Eu falei assim, foi o quê? Foi empresário? Vocês mudaram de ideia? Deu ruim nas outras opções? Porque ele nunca foi a prioridade do São Paulo. Me falaram, Zanqueta, não. Na verdade, o Pedro Raul continua... Então é muito importante entender isso. O Pedro Raul não é unanimidade entre comissão técnica, diretoria... E por isso mesmo, ele não é um jogador que o São Paulo coloca em primeiro lugar na sua lista. Na verdade, é um dos nomes que o São Paulo tem aí no seu radar, tá? É um dos nomes que tem essa possibilidade de negociação, mas muito provavelmente quem fez o vazamento disso para a mídia foi o empresário. Não foi o próprio clube, exatamente porque o clube não fez nenhum movimento. Eu falei assim, mas não está firme? Como que vazou? A resposta foi exatamente essa. Falou assim, não tem nada firme porque a gente não fez nenhum movimento direto de contratação do jogador. O que nós fizemos, obviamente, foi uma consulta de situação do jogador para saber o momento, para saber se era viável. Já o Pedro Raul levantou um interesse do São Paulo no final do ano passado, porque o Ceni gosta muito dele. Então havia essa possibilidade do São Paulo ter um cabeceador, o Ceni gosta muito. A gente até chegou a comentar sobre um outro jogador que foi dele, né, que está ficando livre ontem e que é mais do perfil dele. Mas o Pedro Raul, apesar de ser um jogador que fez um ótimo Campeonato Brasileiro 2022, ele tem uma extrema dificuldade com a bola. Então, assim, a galera pode até não ter essa noção, mas eu estava morando no Rio até a metade desse ano e posso garantir para vocês, cansei de ver jogo do Vasco, meu sogro é vascaíno, tenho amigos vascaínos e os caras que se verem o Pedro Raul matam. Então, assim, é só para ter essa referência. Pô, Zanqueta, você está queimando o cara? Não, se o cara vier para o São Paulo, eu vou torcer por ele. Tomara que ele seja o Pedro Raul do Goiás no São Paulo. Mas o Pedro Raul tem o que o Dorival não gosta, que é uma dificuldade extrema com a bola no pé, que é o que o Erisson também tem. Então, só ter um jogador brigador que disputa a bola e que tem dificuldade de reter a bola, que é o que o Calleri faz. Não que o Calleri seja um primor com a bola no pé, mas o Calleri sabe fazer pivô, sabe segurar uma bola. O Pedro Raul tem dificuldade com a bola no pé. Ele é bom dentro da área, porque aí ele só para a bola, trava o corpo e beleza. Mas a gente sabe que o São Paulo é dependente de uma saída de bola no que o cara recebe no meio de campo, ele dá uma cabeçada, ele precisa segurar, segura, o time passa e aí ele começa a construção da jogada. Até por isso foi o que me explicaram. Ele não é prioridade exatamente por esse motivo. Mas, dentro da escassez de nomes, que a gente sabe que tem, e dentro das possibilidades, o Pedro Raul nem de longe é uma opção ruim, mas ele não é a unanimidade do São Paulo. Então, assim, eu sinto frustrar quem gosta muito dele, e até remando um pouco contra, não que ele não esteja no planejamento do São Paulo, mas ele não é a prioridade do São Paulo hoje. A prioridade do São Paulo é outro centroavante que tem mais discernimento com a bola no pé, tem mais facilidade com a bola. Desde ontem, quando saiu a informação, perguntei para pessoas do clube também, né, e aí nunca negaram esse interesse. De fato, há esse interesse. Zanqueta traz hoje aqui que o Pedro Raul não é prioridade, mas sim está na mira. Conversei com um jornalista, um parceiro meu do México, que faz mais o Toluca, né? Ele me deu informações na época do William, do São Paulo, que o William veio lá atrás, né? Ainda na gestão Casares, me deu mais informações sobre ele. E aí eu perguntei para ele, eu vou até puxar aqui, porque ele me deu boas respostas. Eu falei para ele, cara, né? Eu vou ler traduzido, mas falei, pô, você ouviu algo de algum contato do São Paulo aí pelo Pedro Raul e tal? Ele falou que a ideia do Toluca é seguir com o Pedro Raul, porque tem um novo técnico e a ideia é manter a base da equipe. Aí eu perguntei para ele, mas pelo que você conhece do Toluca,
tem chance de algum empréstimo de repente? E o que ele responde é que esta semana eles estão checando as movimentações, mas a ideia é manter a maioria do elenco. Então, é o que ele diz, é uma apuração vinda do México sobre a possibilidade de liberação do Toluca do Pedro Raul. De fato, então, não seria um negócio fácil, pelo que a gente vê. E, claro, né, o Zanqueta traz agora a informação que o Pedro Raul não é prioridade para o ataque. Sim. Zanca, até para estender um pouco essa pergunta, para você, da sua apuração, já tem data de anúncio dos nomes que já estão fechados, que o Júlio praticamente anunciou ontem, né, na entrevista, Luiz Gustavo e o Eric? Eu acho que o São Paulo tá priorizando o fechamento da negociação do Lucas e depois anunciar os caras, tá? Isso não é uma informação, isso é uma percepção que eu tenho quando eu falo com eles. Mas, de fato, o São Paulo não tem nenhuma pressa em anunciar o Luiz Gustavo e o Eric. Não vejo o clube com essa necessidade de estar correndo com isso. E eu já ouvi até que pode ser que seja na primeira semana do ano, não necessariamente agora nesse fim de ano, até porque os caras estão de férias. E pode ser que eles anunciem só aquele anúnciozinho básico no site e depois é que faça aquela parafernália que o cara vem falar com a imprensa, aquela coisa arada toda. Mas então, a expectativa é que até o Natal o São Paulo já tenha Lucas e pelo menos mais 1 ou 2 reforços. Porque o São Paulo já quer entrar pelo menos na reta final da entrada desse ano com o plantel já praticamente definido. O Bruno Cardoso pergunta do nome da cereja do bolo, que é o que o Zanqueta falou lá atrás também, que é algo que o Belmonte mencionou, mas não necessariamente vai ser uma coisa, algo a ser cumprido. Ele mencionou de uma forma falando que tinha uma expectativa disso, mas no momento não tem nenhuma conversa com grande nome que esteja avançado. Tem conversas talvez em estágio inicial, eles tentam contatos ali, mas quando avançar a gente informa para vocês. Você acha que o São Paulo pode estar correndo por fora, como foi com o Rames, para ninguém atrapalhar a negociação? Isso acho que ele está falando de algum provável grande jogador, né? E assim, sempre se a gente fala que o São Paulo quer um grande jogador e quer um atleta que seria mais caro, o São Paulo sempre vai agir em off, agir muito com cautela. O Rames mesmo durou quase 2 meses, né, de conversa e tal, até ter uma evolução. Então, e foi muito esquenta e esfria toda hora no Rames, né? Se vaza na imprensa lá atrás, o Rames, ia ser, cara, 2 meses infernais. A gente abre lá e falando, o Rames esquentou. Um dia depois, o Rames esfriou. Ia ser um esquenta e esfria total, porque mercado é isso. É um ramo chato até de se fazer, porque, cara, muda muita coisa muito rápido, muda muito a forma com que o clube trata com tal jogador tal, e é arrastado às vezes, é lento, é demorado, é um jogo de paciência, é um jogo de mercado. Então tem muito disso. Se o São Paulo tem contatos iniciais com grandes nomes, vai ser uma coisa que é até bom que não vaze, porque vira uma coisa tão chata para a torcida, uma coisa tão insuportável de ficar remoendo as coisas. Então é muito mais essa linha aí, mas a gente faz as lives para sempre tentar esclarecer as dúvidas. Fique atento, pois te atualizo a qualquer momento com as últimas notícias do São Paulo. Salve, salve tricolor!